Bem-vindo ao meu canal, eu sou Dominique Alves e esse aqui é o Dom do Saber. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha relação com a filosofia, e em especial o absurdismo, né? Como que isso tudo começou. Quando eu era bem pequeno, vou falar um pouco sobre o absurdismo em si. O absurdismo, ele parte de uma teoria de que você já entendeu que há um pouco da razão ela começa a não fazer mais sentido para você, que você já começou a dar uma maturada nisso aí, então a razão já não faz tanto sentido para você. Mas um dos principais pontos do absurdismo é que você começa a ficar meio aborrecido com a realidade, já que ela é tão não interpretável, assim dizendo. E você começar a entrar em uns loops bem chatos, assim, e eu não sei disso, e eu não entendo isso, e eu nunca vou conhecer nada, e coisa assim. E você começa a tomar uma postura muito de que você está sendo oprimido pela natureza, assim dizendo, não pela natureza, mas pela sua própria existência. Você está naturalmente existindo, é algo que te traz muita dor, muito conflito e coisas assim. Só que o absurdismo, num ponto, ele parte de eu vou chamar de uma doença, até porque, por exemplo, eu me defino, assim, de maneira como um absurdista. Eu lendo a teoria absurdista, eu entendi que aquilo ali era de um cara que passava pelas mesmas coisas que eu passo, e que ele conseguiu descrever, graças a Deus, e explicar melhor isso, porque eu até então achava estranho, eu achava que todo mundo que tinha essa ideia sobre o mundo, sobre a realidade, ele vinha a interpretar como eu. Só que não. Eu conheço gente que é mais negativa sobre a realidade, gente que tem algum conhecimento maior, só que ele não chega a ser absurdista como eu. Ele é de outra, vamos dizer assim, ele encara assim o fim, a passividade de tudo, a temporalidade, a falta de sentido nas coisas. Ele encara isso de uma maneira mais tranquila, enquanto o absurdista ele vê isso quase como um desespero. Então quando você entende isso, parece que o absurdismo ele é quase uma doença, assim dizendo. Ele pega uma pessoa que tem alguma tendência ao absurdismo e ele quase que destrói aquela pessoa, assim dizendo. Vão existir dois tipos de absurdistas. No caso, existe o absurdista que ele entende isso, que ele fala, eu não vou entender nada na minha vida inteira, a razão é uma fraude, tudo é uma fraude, os sentimentos são uma fraude, eu achar que eu conheço pessoas é uma fraude. E essa pessoa, ela vai eventualmente tirar sua própria vida ou fazer coisas que a levem à morte, assim dizendo. Enquanto vai existir uma segunda horda de absurdista, que é do cara que começou a entender que ele não quer a morte, entendeu? É que, basicamente, a morte não é tão vantajosa, mais vantajosa que a vida, para ele optar pela morte. É uma pessoa que ela entendeu que a morte ela também é uma dúvida infinita, então entre uma dúvida e outra vão ficar com a dúvida que a gente está pelo menos vendo aqui. E ao mesmo tempo tem um terceiro tipo de absurdista, que esse eu me defino como esse absurdista, que é o cara que ele vê isso e ele rejeita completamente. Eu até conheci ontem uma pessoa que ela nem sabe que ela é absurdista, eu acho que eu vou marcar ela pra ela ver esse vídeo, porque é o caso da pessoa que ela é completamente rebelde à ideia de fim, à ideia de morte, à ideia de tudo desaparecer e coisa assim. Ela vai lutar contra isso até o fim. Eu me defino muito como absurdista nesse ponto. Eu já entendi que isso vai rolar, que vai acontecer, mas eu não vou ser passivo. Nem pelo contrário, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para evitar, para atrasar, para combater, para fazer uma desgraça, para isso não acontecer. Enfim, o cara que formulou a teoria absurdista, ele era, eu esqueci o primeiro nome dele, eu acho que era Albert Camus, algo assim, Augusto Camus. Começa com A e termina com Camus. Isso aqui é interessante. E o sentimento do absurdo, ele descreve como se fosse uma TV que começa a chiar na sua cabeça, que ela não para mais. E por que uma TV começa a chiar na sua cabeça e não para mais? É porque, basicamente, no momento que você começa a sacar que a realidade não é tão realidade assim, as coisas elas perdem, vamos dizer assim, não é a cor. Por exemplo, quando eu estou num momento absurdo, e tem isso também. O absurdo é o momento em que você está meio que quase em meditação com esse tipo de ideia. É o momento que você para, olha, entende isso e isso dói muito. Então é um momento absurdo. Na literatura de Camus, se não me engano, tem uma parte que fala que alguns absurdistas, com o tempo, eles começam a gostar desse tipo de sensação.
mas pra mim nunca foi uma boa sensação, é sempre muito estranho quando você começa a pensar sobre isso. Por exemplo, teve um dia desses em que eu acordei no meio da noite, eu tava dormindo com a minha namorada e aqui no teto tem umas estrelinhas ali assim, ó, tá vendo? Tem uns pontos brancos. E tava o quarto escuro, as estrelinhas, e eu fiquei olhando e tive uma sensação absurda ali. Eu fiquei no absurdo, eu tive um absurdo ali. E parece que eu acordei só pra ter aquele absurdo, porque depois eu voltei a dormir e acordei. Não, normalmente quando me dá esse absurdo eu fico muito triste, eu fico acabado, eu me sinto um derrotado e eu voltei a dormir, acordei no outro dia eu tava bem. É realmente uma questão de lembrança, por exemplo. Agora eu tô falando aqui, mas não me veio ainda essa sensação, entendeu? Eu tô falando. É mais normal aparecer em mim, eu não sei em você, eu não sei em quem tem, é quando eu tô mexendo muito com filosofia, muito mesmo. Quando eu mexo bastante com filosofia, que eu pego a galera mais racionalista, a galera mais que tem de certa forma, uma tendência ao niilismo de entender que não existe a tal da verdade e coisas assim, não existem um conhecimento objetivo puro e coisas assim, acaba pegando e ferrando a nossa mente muito rápido. Então acontece nesses períodos assim, eu ter absurdos muito frequentes, assim, de semanalmente ter um absurdo, o que é horrível. Então essa sensação do absurdo é algo como eu sinto, é como se o mundo de repente ficasse silencioso, como se não existisse som mais, muito mal o som natural das coisas, é como se os sons, não é que eles perdessem o sentido, mas como se eles perdessem o caráter vivo do mundo. Normalmente você está vivendo o mundo, você está um pouco distraído, você não está captando que não tem sentido em tudo, mas quando rola do absurdo bater mesmo, você começa a entender isso e tudo fica meio insuportável. Um dos meus maiores problemas é que quando eu sinto absurdo é como se tudo ficasse um pouquinho mais escuro, né? Um pouco mais escuro, um pouquinho mais escuro assim. Eu percebesse que não tem som, nada tem som, é estranho, não que eu fique surdo, não, é como se, sei lá, não sei, é como se a maioria dos sons que existem naturalmente, que você escuta, a porta batendo, isso aqui, as pessoas falando na rua, de repente tudo isso acabasse, entendeu? Então é uma sensação bem desagradável. E bate também meio que uma ressaca moral, assim, em mim principalmente, porque eu tenho um ego muito grande e quando isso me bate eu vejo que eu sou desse tamanhozinho assim, ó, pequenininho, pequenininho, de dar dó, assim, de que, sabe, essa coisa de mudar o mundo e ficar história e entrar pra história e não ser esquecido, não, você vai ser esquecido e vai ser muito rápido e enfim. Dói, enfim, é uma sensação dolorosa o tal do absurdismo pra mim. Como começou, né? Teve uma vez que eu tava lavando os pratos com a minha irmã quando eu era bem pequeno e a gente começou a entrar numa conversa sobre o que acontecia depois que a gente morria e por um momento muito rápido eu percebi de que eu ia morrer e eu comecei a imaginar aquilo, não sei se aconteceu já com alguém ou sei lá, é uma sensação comum em outros absurdistas, eu imaginei que tudo ficaria escuro, seria uma ausência de sentidos, assim dizendo. Eu não escutaria, eu não enxergaria e na época como eu tinha medo do escuro, isso ferrou com tudo, porque eu deveria ter, sei lá, 4, 5 anos, algo assim. A minha segunda sensação absurdista que eu lembro que na infância eu ainda tive mais algumas recorrentes assim, mas espaçados assim de anos entre uma sensação absurdista e outra. A minha segunda sensação muito potente, eu lembro que eu era da igreja adventista e na época eu tocava flautas e eu fazia cultos na casa das pessoas que também eram adventistas, que seguiam a doutrina, né, no caso. E aconteceu de uma vez lá, eu tocando e as pessoas lendo a Bíblia, né, eu percebi que só existia vida eterna ou morte eterna. E como quando você lê a história de Abraão, que quase matou um filho porque Deus mandou, você lê a história de José, que confiou em Deus lá sendo escravo, tomando na cara, o irmão traiu ele lá. Você vê essa história desse pessoal que confiou muito em Deus e se deu bem, e que você confia muito pouco, você começa a sacar que na história, assim, se comparar, acho que você não entra, sabe, assim. Aí você começa a ficar meio chateado de que as pessoas da antiguidade eles eram melhores que você, então eles eram mais fiéis, eles tinham mais fé, eles acreditavam mais, enfim. Aí acontecia de você, no caso de eu, assim, eu não senti que talvez eu não fosse ser salvo, e de que eu teria morte eterna, assim, né? Porque na época eu não trabalhava muito o conceito de sofrimento eterno, mas sim de uma morte definitiva e para sempre, algo como nunca ter existido. E foi então que uma teoria muito ruim entrou na minha cabeça de que eu iria esquecer de que eu existi,
que pra mim é pior do que nunca ter existido, ou nunca voltar a existir. Você esquecer completamente, eu acho que é a desgraça. Enfim, o absurdismo de Camus, assim, ele é bem pancada. Hoje em dia, graças a Deus, encontrei essa teoria. Até então eu não me definia como o cara que se rebelou contra a não existência, o cara que se rebelou contra o próprio fim. Eu tinha um viés fatalista, eu até evitava pensar sobre isso, eu evitava muito pensar sobre isso. Hoje em dia, graças a Deus, já não preciso mais disso. Não preciso mais disso. Eu já entendi que eu só sou um rebelde mesmo e que meu negócio é com a vida. Eu vou marcar você, eu vou te enviar esse link e você vai ver esse vídeo. Cara, porque basicamente a única coisa real que eu consigo saber é que eu sou contra, muito contra essa coisa toda da morte e do fim das coisas. Isso com certeza é algo que me define, é algo que eu me conheço bem. Eu fiquei muito feliz essa semana que eu falo, cara, finalmente eu encontrei um traço muito importante do que eu sou. Eu encontrei um traço muito importante do que eu sou. Eu ia gravar esse vídeo assim que eu encontrei o absurdismo, eu conheci essa semana. Eu ia gravar esse vídeo assim que eu li, eu falei, não, eu vou dar uma lida melhor, eu vou ver se é isso mesmo. Que muitas vezes a gente tem essa tendência de, isso aqui falou algo que eu penso, algo que eu compactuo, então vambora. Não, eu falei, não, vou examinar melhor, vou fazer um conteúdo mais legal para as pessoas. Mas, cara, eu fiquei muito contente de ter encontrado isso. É muito bom você conseguir, por meio de uma filosofia, se conhecer legal. E é isso que eu gosto muito da filosofia. Ela te enche de dúvida, te tira o chão, te tira o teto, tira as paredes, tira tudo, tira todos os bases e fundamentos. Mas, às vezes você acha um. E é por isso que eu recomendo a filosofia. É que você para de ser arrogante, que você já não tem mais onde segurar. E você passa, então, a ser mais reflexivo. E, às vezes você acha um traço verdadeiro ali. Já que a maioria das coisas que a gente pensa e faz sequer passa pela nossa cabeça que não é da gente. Beleza? Por esse vídeo esse aí. Qualquer coisa se inscreve no canal. Eu gostei muito de gravar esse vídeo. Eu pretendo gravar mais vídeos sinceros, assim. Acho que esse vídeo foi bem sincero. E vamos continuar aí esse trabalho aí de espalhar um pouco de saber, ou de conhecimento e de filosofia pelas pessoas. Eu acho que é um conhecimento que está faltando.